entendeu? Para a gente glorificar a Deus juntos. Jesus sabe o que faz. Jesus sabe muito bem o que faz. Entendeu? Muito bem o que faz. Glória a Deus. Quero cumprimentar o retiro do Aviva com a paz do Senhor. Amém! Meu irmão, que presença é essa? Eu já estou todo suado aqui, Cleiton. Sentir a presença de Deus e dar lugar. Você já sentiu a presença de Deus nessa noite? Eu queria cantar só um trechinho do louvor. Pode me ajudar aqui? Quem conhecer, ajuda aqui. Vamos botar fogo aqui, vamos dar lugar aqui. Que vai ser caco de demônio para tudo que é lado. Você que está aqui para adorar, dá um glória a Deus aí. Como o Cleiton disse de manhã, João capítulo 4, versículo 23. É chegado o dia em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui louvor. Glória. Não. Glória a Deus. Fique em espírito de adoração aí. Vamos adorar. A gente está aqui para adorar a Deus. Glória a Deus. Creio que Deus hoje tem uma palavra para a gente, para ministrar os nossos corações. O Pai está na casa. Não tenha vergonha de adorar nem de glorificar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu espírito. Senhor.
O ambiente está preparado. Agora é o momento da palavra. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. Que presença é essa? Sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus, livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Eu gosto de dizer que em um culto pentecostal, onde a juventude é pentecostal, a igreja pentecostal, dá glória a Deus e aleluia, não atrapalha o pregador. Pode ficar à vontade, dê glória a Deus, aleluia. Se sentir vontade de marchar, marcha. Se sentir vontade de dançar na presença de Deus, dance. Sinta-se livre. Nós não estamos na igreja perseguida, nós estamos no Eusébio. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, quem achou, diz amém. Assim diz a palavra do Senhor. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Você pode dar um glória a Deus para essa palavra? Aleluia. Aleluia, Deus. Meus irmãos, como todos nós sabemos, né, a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, é um livro que teve vários escritores, mas por incrível que pareça, apesar do escritor, o primeiro escritor não ter conhecido o último, tudo entrou uma perfeita ligação, porque o autor é o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus foi feita para nos ensinar. E quando o Cleiton me fez o convite, ainda de tarde, hoje, de pouco tempo para preparar esse sermão, eu estava pensando já sobre esse tema, né, levando Deus a sério. É um tema muito forte para a nossa geração atual, onde muitas vezes a nossa juventude leva tudo a sério, leva o trabalho a sério, a faculdade a sério, leva os estudos a sério, mas não leva a Deus a sério. Então isso é um tema muito importante. Como todos nós sabemos, né, o Senhor havia escolhido um povo para ser a sua nação, para ser o seu povo. Havia Deus escolhido um povo para separar. Começando por Abraão, depois seu filho Isaac, depois Jacó, a qual depois mudou o nome dele para Israel, e teve as suas 12 tribos. Esse era o povo de Deus. Isso era para ser um povo, uma nação missionária. Eles eram para ser exemplos para os outros povos. A gente vê que Deus se revela a esse povo, Ele revela a sua lei para esse povo, Ele revela a sua vontade, e esse povo estava no Egito, sendo escravizado com mão forte. E a Bíblia vai dizer que Deus tirou esse povo do Egito, porque Deus ele queria o seu povo para si, para o adorar. Então Deus ele libertou o povo do Egito, e disso o povo passou por um período no deserto. Deus havia feito uma promessa de uma terra prometida, a qual essa terra mana leite e mel. Seria a terra dos sonhos daquela época. E o povo estava sendo guiado por Moisés no meio do deserto até que eles chegam a Canaã. Eu estou fazendo uma breve introdução para os meus irmãos. Até que é escrito no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a repetição da lei. Após isso, acontece de que Moisés morre e assume um novo líder, que é Josué. Depois de Josué, vem Juízes, que foi um período sombrio para Israel. Foi um período em que o povo deixava o Senhor. O povo, após a morte desses líderes, eles deixavam o Senhor e seguiam a outros deuses, a Astarote, a Azera, aos Baalins. Esse povo sempre traía o Senhor. Foi um período em que o povo se reconciliava com Deus, Deus levantava um juiz, libertava o povo da mão dos filisteus ou da mão de outros povos, mas assim que esse povo era abençoado por Deus, esse povo se esquecia do próprio Deus que libertava eles, o próprio Deus que abençoava eles. Depois do livro de Juízes é o livro de Ruth, que é um livro que vai falar sobre uma mulher gentia, e essa mulher se torna parte da linhagem de Jesus.
Deus já estava planejando ali adicionar os gentios à linhagem de Jesus. Os gentios somos nós, aqueles que não somos descendentes de Abraão. E após isso, foi o livro de Samuel. O livro de Samuel é um livro em que nós temos muitos exemplos de pessoas que não levaram Deus a sério, de pessoas que não levaram a vontade do Senhor do jeito que deveria ser levado, e por conta disso houve uma punição. Foram pessoas que não levaram Deus a sério, e toda ação gera uma consequência. Toda ação, ainda que você decida não fazer nada, isso é uma decisão sua, e até mesmo isso vai gerar uma consequência. E aí o livro de Samuel, ele tem diversos exemplos da palavra de Deus. E Deus escolheu Israel como seu povo. E aí a gente vai aprender que no começo, já na introdução desse livro de 1 Samuel, ali havia uma mulher que se chamava Ana. E ela tinha um esposo que se chamava Eucana. E ela tinha um opróbrio, que é uma vergonha. Ela não tinha a capacidade de ter filhos, ela era uma mulher estéril. E essa mulher, sendo toda a vida envergonhada por Penina, lembrei agora o nome, ela faz um voto a Deus. Ela diz ao Senhor assim: se tu me deres um filho, eu o devolverei ao Senhor. Isso me lembra muito a Abraão. Quando Abraão recebe seu filho Isaac, ele devolve ao Senhor. E quando Deus lhe dá algo e você devolve para ele, a Bíblia vai dizer que depois Ana teve 5 filhos. Ela recebeu 5 vezes mais depois. E quando Abraão devolveu seu filho Isaac para Deus, ele recebeu as nações. Ele vai dizer para Abraão: Abraão, conta aí as estrelas do céu, olha a areia do mar, assim será a tua descendência. Foi uma tríplice promessa: eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação. E o Senhor, ele vai dizer a Abraão, e quando Abraão, ele oferece o seu filho ao Senhor, ele devolve ao Senhor aquilo que era seu, Deus o abençoa com a nação de Israel. Então, quando você entrega algo ao Senhor, o Senhor não deixa aquilo em vão. A Bíblia vai dizer que Deus não é injusto para se esquecer das nossas boas obras. Então, meus irmãos, nesse tema aqui eu quero trazer aos meus irmãos pessoas que poderiam ser usadas por Deus, pessoas que tiveram a chance, que foram escolhidas por Deus, mas por conta da sua desobediência, por conta de não ter levado Deus a sério, essa pessoa sofreu uma consequência. E no momento atual em que nós vemos uma geração que não consegue mais adorar a Deus, não consegue mais ficar um tempo sem usar o celular, até mesmo na hora do culto, uma geração que passa o culto conversando, que não tem ali como prioridade, às vezes a gente pensa que passou batido, mas o Deus é o mesmo. Ele continua vendo as nossas atitudes e as nossas ações. E aí a Bíblia vai narrar que naquele tempo existia um sacerdote que se chamava Eli, e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes. E esses homens, né, Eli, ele oferecia sacrifícios ao Senhor, mas a Bíblia vai dizer que os seus filhos não conheciam ao Senhor, que eles eram filhos de Baal. E toda vida que a Bíblia se retrata uma pessoa dessa forma, ela seria uma pessoa que não tinha temor a Deus. A Bíblia vai dizer que esses homens, os filhos de Eli, eles ofereciam, eles se prostituíam na tenda da congregação. E ao fazer isso, certo dia o seu pai vai os repreender. Ele vai repreender aos seus filhos, porque já estava sendo comentado o que eles haviam fazendo. E a Bíblia vai dizer também que eles, quando ia ter o sacrifício, eles tomavam para si a carne com a gordura, algo que não poderia ser feito naquela época. E quando eles iam fazer isso, a pessoa que oferecia para eles dizia: mas não é bom que vocês façam isso. Mas eles: não, mas nós queremos mesmo assim. É uma vontade, é um ego, é um orgulho de se achar a ponto superior de poder tomar suas próprias decisões. E a Bíblia vai dizer que ele repreende os seus filhos. Ele vai dizer para os seus filhos: não é bom o que vocês estão fazendo. Quando o homem ele peca contra um homem, ele pode ser julgado pelos juízes. Mas quando o homem peca contra o Senhor, quem vai interceder por ele? E a Bíblia vai dizer, essa parte é muito impactante, ouça bem essa parte. A Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias não ouviam seu pai, porque Deus buscava uma ocasião para matá-los. Você tem ideia do quão forte é isso? Eles estavam na obediência e eles não conseguiram ouvir a repreensão do seu pai. E eu quero dar um conselho para você, que a maioria é jovem, eu também sou jovem, que
Ouça os conselhos dos seus pais, ouça o conselho da sua liderança. Eles querem o seu bem, e eles não ouviram o conselho do seu pai, até que veio um homem de Deus, e às vezes tem que se levantar um profeta, um homem de Deus, para repreender, e ele chega até eles e diz que no mesmo dia, ele chega para ele e diz que no mesmo dia morreriam os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia vai dizer que no decorrer disso Samuel estava servindo. E todo ano ele trocava, a sua mãe mandava para ele uma estola sacerdotal, uma roupa de sacerdote para que ele pudesse servir. E Samuel, a Bíblia vai dizer que ele crescia diante dos homens e ele crescia diante de Deus. Ele não só crescia diante dos homens, mas ele crescia diante de Deus. E ele era reto nos seus caminhos. E em Deus ele vai chamar Samuel, as pessoas dizem 3 vezes, mas é 4 vezes que Deus chama Samuel. E é na 4ª vez, ele vai se levantar, na primeira vez, vai até ali e fala: você me chamou? E ele vai dizer: não chamei. A 2ª vez da mesma forma, a 3ª vez da mesma forma, mas Eli se lembrou. E ele vai dizer: a próxima vez que te chamar, você fala: eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor fala para Samuel, confirmando a sua palavra de que iria trazer juízo à casa de Eli, à casa de Ofni e Finéias. E no outro dia ele vai entregar isso para Eli. Ele tem de entregar essas palavras, que eram palavras duras, era um recado difícil de dar. Quem aqui teria coragem de entregar um recado dizendo que no mesmo dia vai morrer 2 filhos de uma pessoa? A Bíblia vai dizer que todas as profecias de Samuel, nenhuma caiu por terra. E Samuel ele estava crescendo diante de Deus e crescendo diante dos homens, até que um certo dia os filisteus foram entrar em guerra com os israelitas. E quando isso acontece, deles entrarem em guerra, eles começam a perder e decidem levar a arca de Deus. A arca representa a presença de Deus. A arca da aliança representa a presença de Deus. E no meio de tudo isso, a Bíblia vai dizer que a arca é tomada. E no mesmo dia em que a arca é tomada, morrem Ofni e Finéias. A presença de Deus. Isso simboliza aqui uma aplicação para você aqui agora. Você está de pé hoje, você está vivo, é pela misericórdia de Deus, é porque a presença de Deus está em você. E não brinque com a presença de Deus, porque o dia que a presença de Deus for retirada, isso vai dar em morte. E o dia que a presença de Deus saiu de Ofni e Finéias, eles foram mortos. E quando eles vão, um outro homem vê essa situação, ele vai dar o recado a Eli, que é o seu pai, e vai dizer: olha, os teus 2 filhos acabaram de morrer. Ele se assusta, cai para trás e morre. Ele quebra o pescoço e morre. E aí a Bíblia vai continuar essa história e tudo mais. A arca da aliança foi levada pelos filisteus. E a Bíblia vai dizer, que representa a presença de Deus, a Bíblia vai dizer que no meio a isso, começa Deus a pesar a mão sobre os filisteus. Porque a presença de Deus não é algo que você carrega como um brinde, não é um amuleto. A presença de Deus é algo sério. Não brinque com a presença de Deus. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer: vós sois templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. E antes de tomar qualquer decisão na sua vida, pense: a presença de Deus que está em mim. Será que Deus se agradaria de eu fazer isso? Antes de pecar, pense: vale a pena viver sem a presença de Deus? Vale a pena viver sem sentir essa alegria que Ele coloca no seu coração? O Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda a entregar as orações ao Pai. Ele é o nosso conselheiro. E foi um preço muito alto para o Espírito Santo vir à terra. Foi necessário ser feito o sacrifício de Cristo. Então a presença de Deus habita em você. Não brinque com a presença de Deus. E muitas vezes você está passando por uma situação difícil, está passando por uma aflição, está passando por um problema e se pergunta: por que eu só passo por isso? Mas já parou para pensar que você está carregando a presença de Deus e que por conta disso você não pode estar fazendo qualquer coisa, você não pode estar brincando, e que Deus, Ele tem ciúmes de você. Deus, Ele tem ciúme de você e Ele não quer que você entregue o seu corpo a qualquer coisa. Deus, Ele não quer que você faça coisas que desagradam a Ele. Ele tem ciúme de você. Isso tudo é por amor. E Ele ama a sua vida. E aí a Bíblia vai dizer que os filisteus colocam a arca de Deus de frente à estátua de Dagon. E no meio disso, a Bíblia vai dizer que no outro dia, quando eles iam olhar, a estátua estava com
com as duas mãos em terra e a cabeça em terra, prostrado diante da presença de Deus. Isso é dizendo que só há um. Só há um Deus sobre céus e terra. Só há um que é poderoso. Deus, em sua majestade, em sua glória, Ele é tão poderoso que quando Ele vai falar com Moisés para chegar a Faraó, para libertar o seu povo, Ele vai dizer: em nome de quem que eu vou? Em nome de quem que eu vou? E aí Deus simplesmente diga: eu sou. Vá lá e diga: eu sou. Deus, Ele é tão poderoso, a sua glória é tão grande, que não tem uma palavra que possa descrever a sua grandeza. E quando Ele vai falar dele mesmo para outra pessoa, é: eu sou. Esse é o nosso Deus. E no decorrer de tudo isso, os filisteus começam a ser tão atormentados por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus naquele local, que eles decidem devolver a arca da aliança, a arca de Deus. Era um povo pagão, era um povo que adorava outros deuses. E Deus ele não quer esse tipo de aliança com o seu povo. E os filisteus devolvem a arca. E no meio de tudo isso, até mesmo os israelitas, quando eles recebem a arca do Senhor, a Bíblia vai dizer que um homem, ele vai olhar para dentro da arca e nisso ele morre. E no meio de tudo isso, Deus ele pega, trazendo ao contexto, ele vai levantar um rei. A Bíblia vai dizer que o povo pediu a Samuel um rei, porque Samuel já estava velho, e a Bíblia vai dizer que aquelas palavras não lhe pareceu boa aos seus olhos. E quando ele vai consultar Deus e dizer: olha, o teu povo está pedindo um rei, a Bíblia vai dizer que Deus diz: Samuel, esse povo, ele não está rejeitando a você, esse povo está rejeitando a mim. O povo estava sendo vitorioso, o povo estava com a presença de Deus, e por conta que eles viram outras nações que tinham rei, eles queriam imitar as outras nações. Talvez eles viram isso no Egito, talvez eles viram isso nas nações pagãs, mas a Bíblia vai dizer que estes homens pediram a Samuel um rei. Eles estavam querendo imitar. E o povo de Deus, o povo que era para ser o exemplo, o povo que era para ser imitado, estava imitando outras nações. Não sinta inveja do ímpio. Não sinta inveja da pessoa que escarnece de Deus e que pode fazer qualquer coisa. Porque essa pessoa não tem a bênção de Deus na sua vida. O salmista, não estou me lembrando se é o Salmo 73, ele vai dizer que ele estava passando por problemas, e ele vendo o ímpio prosperar na frente dele. Ele vendo o ímpio começando a se dar bem. Aí a Bíblia vai dizer: e por conta disso os meus pés quase escorregaram. E ele começou a ter inveja do ímpio, ele começou a olhar para o ímpio: eu queria poder fazer isso, eu queria poder fazer aquilo. E a Bíblia vai dizer que ele não comentava isso com outra pessoa, para que outra pessoa não viesse cair junto a ele. Só que a Bíblia vai dizer que ele diz: eu vi o final deles. O fim deles não é bom. O fim dos ímpios não é bom. A promessa que Deus tem para a sua vida, a maior promessa que Deus tem para a sua vida é a salvação. A promessa que Deus fez quando Ele enviou o seu único filho. E foi um alto preço que foi pago. E a Bíblia vai dizer que a nação de Israel pede um rei e Deus dá. Às vezes você pode pedir algo a Deus que não está de acordo com a vontade dele, e Ele mesmo assim lhe dá. Sabe o que é? Você está batendo tanto na porta, está pedindo tanto, que Deus pega e deixa isso acontecer na sua vida. Mas quando o homem entrega aos seus próprios desejos, ali está o seu mal. Porque a Bíblia vai dizer que lá em Romanos 1, que quando o homem quer tanto pecar, Deus entrega a ele os seus próprios desejos, as suas próprias carnes. Você quer tanto estar pecando, tá bom, eu lhe deixo fazer isso. Vá, eu não quero mais nada com você. E a presença de Deus é algo sério. Não brinque com a presença de Deus. Não brinque com o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ela também tem sentimentos. Ela também, o Espírito Santo, ele se magoa quando você faz algo errado. E ele não quer que você entregue o seu corpo a qualquer rapaz ou a qualquer moça. Ele não quer que você esteja em fornicação. Ele não quer que você esteja pulando de galho em galho, como é dito hoje em dia. Deus, ele quer algo santo. Ele quer algo justo. Deus, o que ele pede, além disso, que vocês obedeçam a sua palavra e que vocês sejam santos. Porque o mesmo Senhor, ele vai dizer: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Ele pede a você a santidade. E ele te ajuda a fazer isso. E no meio de tudo isso, Samuel unge um rei que se chama Saul.
E Saul consegue muitas vitórias, só que em dado momento da história, Saul ele desobedece a Deus. Deus havia dado uma ordem que Saul aniquilasse os amalequitas. Saul tinha que exterminar todos os homens, todas as mulheres, crianças, tudo. Deus havia pedido isso porque era um povo que estava contra a sua vontade, isso na antiga aliança. E a Bíblia vai dizer que Saul poupou o rei dos amalequitas, as primícias das ovelhas, as melhores ovelhas, o gado, os camelos, e Saul poupou tudo isso. E quando Samuel vai ter com Saul, ele vai perguntar: o que você tem feito? Ele vai dizer: não, eu obedeci a palavra do Senhor. Ele disse que obedeceu a palavra do Senhor. Só que quando Deus manda você fazer algo, é do jeito dele. Não faça nada pela metade. Deus ele não quer obediência pela metade. Deus mandou você não ir para um certo local e você fica passando lá em frente. Deus mandou você fazer algo e você fica paquerando com o pecado. Deus ele não quer obediência pela metade. Deus ele quer obediência integral da sua parte. Ou você obedece a Deus, ou você desobedece a Deus. Ou você faz a vontade de Deus, ou você não faz. Tem muito pregador que diz: eu estou no centro da vontade de Deus. Não é o centro, é a vontade de Deus. Não tem a ponta da vontade de Deus. Ou você faz a vontade de Deus, ou você está em desobediência. E Samuel, ele ouve o barulho dos animais, e ele pega e pergunta: Saul, o que é isso? E aí Saul vai dizer: é triste a queda de um homem que começa a fazer a vontade dele, que começa a obedecer a Deus do jeito dele, que começa a servir do jeito dele, que começa a fazer as suas coisas do jeito dele. Faça as coisas do jeito do Senhor. O Senhor hoje quer falar com a gente que a gente tem que fazer as coisas do jeito dele, integralmente obediente a ele. Ele pede a obediência. O amor de Deus, ele é sacrificial. Você vê que Jesus Cristo, ele foi obediente até morte de cruz. Se ele, sendo Deus, não usurpou por ser Deus, você quer ser melhor do que Deus. Se você quer fazer a sua vontade, se você não consegue renunciar, você está querendo ser melhor do que o próprio Deus. Lucas 9:23 vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O discipulado com Cristo não é do seu jeito. Eu aceitar Jesus e vou continuar do mesmo jeito. Não, Deus não quer isso. Ou você é ou você não é. Ele te ama o suficiente para que você não fique do mesmo jeito que você chegou. Pode chegar sujo, pode chegar de qualquer jeito, mas depois que chegou, tem que se limpar. Tem que começar a andar reto. Aquele que ele está limpo, se limpe mais. Aquele que está sujo, se suje mais. Deus, ele quer, ele é muito 8 ou 80. Ou é ou não é. Ou é do jeito dele ou não é. Ele não quer 99%. Ele quer 100% de você. Pregador, mas ele só quer o coração. E Deus é cardiologista para querer só o coração. Ele quer seu corpo, alma e espírito. Ele quer você completamente, inteiramente nas mãos dele. Ele sabe qual é o melhor dele para ti. Os planos de Deus na sua vida são maiores do que os seus. Você não consegue nem viver um dia mais sem a permissão de Deus. E a Bíblia vai dizer que Saul desobedece a Deus. E ele ainda vai querer usar o seguinte argumento: não, é para sacrificar o Senhor. E aí Samuel responde a ele: por acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Você rejeitou a palavra de Deus, portanto Deus te rejeitou. E já escolheu um semelhante melhor do que você, que seria Davi. Chegamos até Davi. A história de Davi é impactante. A gente consegue aprender muito com Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que levava Deus a sério. A Bíblia vai dizer que Deus manda Samuel descer até a casa de Jessé para lá ungir um novo rei para Israel. E quando ele chega lá, Jessé pergunta: você vem em paz? Ele diz: eu venho em paz. E ele faz o seguinte questionamento: o que você veio fazer? Eu vim fazer o sacrifício. E no meio de tudo isso, Samuel ele vai escolher alguém da casa de Jessé para ungir como rei de Israel. E ao chegar lá, ele pergunta: cadê os moços? Cadê os varões? Aí primeiro aparece Abinadab. Primeiro aparece Eliabe. Depois aparece Abinadab. E depois aparece Samar. Só que Deus, ele não olha como o homem vê. Ele olha o coração. Ele vê a forma que você tem vontade de adorar a Deus.
Ele vê o teu desejo incessante de buscar. Ele vê quando tu dobra o teu joelho e ora. Davi estava esquecido, ele estava totalmente esquecido por Deus. A Bíblia vai dizer que só tem esses, e ele diz, não, tenho mais moço. Ainda tenho mais moço. O pequeno, aquele esquecido, aquele que ninguém daria nada, aquele que as pessoas passavam na rua e desprezavam. Talvez você já foi desprezado, talvez você já foi humilhado, mas Deus, ele vê o seu coração. E Davi, na sua simplicidade, estava cuidando das ovelhas de seu pai. Ele tem um mais novo, mas está cuidando das ovelhas de seu pai. É engraçado que Davi era o mais novo. Os cabrão, tudo velho, estava lá na casa e o mais novo estava trabalhando. Então seja diferente nessa geração. Seja diferente. Ah, mas fulano de tal não está servindo. Sirva. Ah, mas fulano de tal não está fazendo isso aqui. Faça. Pare de olhar para as pessoas e comece a fazer. E aí chama Davi. Ele é ungido na frente dos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que naquele dia a presença de Deus se apoderou de Davi. Davi foi ungido rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que não foi no mesmo momento que ele foi ungido. Davi esperou. Ele não foi ungido por Deus e foi logo querer tomar uma posição ou um cargo. Ele esperou o tempo certo de Deus o levantar. E a Bíblia vai dizer que em determinado momento houve uma guerra entre os filisteus contra os israelitas. E Davi vai chegar lá porque seu pai tinha dito, leva essa comida para lá. O cara era praticamente um entregador de iFood. Foi deixar comida para os irmãos dele. E seu pai diz, mas traga uma prova de que eles estão vivos. Quando Davi chega lá, tinha um gigante chamado Golias, filisteu, apavorando o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que esse homem ficou 40 dias afrontando o povo de Deus. 40 dias esse homem ficou afrontando, lançando piadas, escarnecendo. Não tem um que venha lutar comigo. E Davi, quando chega lá, ele vê essa situação. Ele não fica parado só olhando, apesar de ser pequeno. Estava cheio da presença de Deus. Apesar dele ser esquecido, estava cheio da presença de Deus. Apesar dele ter sido chamado só para entregar uma coisa, ele estava cheio da presença de Deus. E quando ele vê aquele gigante filisteu, ele fala, quem é esse incircunciso filisteu que quer afrontar o povo de Deus? Em nenhum momento ele olha a situação e chama de gigante. Enquanto todos estavam olhando para aquela situação e chamando de gigante, ele chama de incircunciso filisteu. A visão de Davi já era diferente. E ele pergunta, o que eu vou ter se eu derrotar esse gigante? Ele foi inteligente. Ele quis alguma recompensa pela vitória que o Senhor os daria. E aí prometeram a filha do rei de Israel, Saul. E Davi, ele vai com coragem guerrear contra esse gigante. Saul tenta colocar suas armaduras em Davi, mas não deu certo. Porque as armaduras que Deus tem para você são suas. Você não vai conseguir com as coisas dos outros. Deus, ele vai te abençoar, ele vai te dar, para depois não estar me dizendo assim, foi eu que ajudei, foi eu que dei. Quem vai te ajudar é Deus. E Davi, ele vai para a guerra com coragem. Ele vai pegar e vai encher a sua bolsinha com pedras e um cajado. Quem é que vai para a guerra com um cajado? E no meio de tudo isso, o gigante fala, tu vem contra mim com pedras, com pau e com pedras, e eu sou por acaso um cachorro para você vir dessa forma? E Davi vai dizer assim, você vem com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Ele teve coragem, foi corajoso, ele estava com a presença de Deus. Você está com medo da situação, olha quem está contigo. A Bíblia vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus, ele é contigo. E a partir do momento que tu invoca o nome dele, a guerra não é mais tua, mas é sim dele. E o Senhor vai te dar vitória nessa peleja. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai te ajudar. Mas para isso você precisa se posicionar. Para isso você precisa estar na brecha. E Davi vence esse gigante com a força do Senhor. E aí desde então começa uma grande perseguição de Saul contra Davi. A Bíblia vai dizer que em determinado momento Saul estava sendo perturbado por espíritos malignos. E Davi vai lá tocar a harpa. Começa a tocar o louvor. E nisso dele tocar o louvor, Saul tenta matar ele, mas ele sempre fugiu. Deus, ele sempre dava uma chance para Davi fugir.
E aí, no decorrer de tudo isso, Saul morre, Davi vira rei de Israel. E acontece isso aqui, quando Davi vira rei de Israel, nesse exato momento em que Davi virou rei de Israel, ele já faz o quê? Vou trazer a arca da aliança. Por que ele faz isso? É ele trazendo Deus de volta para o centro. É ele trazendo a presença de Deus. É ele reconhecendo, eu não consigo viver sem esse Deus. Davi, ele conseguiu pegar Deus em um momento, quando ele pecou, ele caiu, mas ele se arrependeu, e ele vai dizer, Senhor, tira de mim o reino, tira de mim a saúde, tira de mim as riquezas, só não retire de mim o Espírito Santo. Era um homem que estava dependente da presença de Deus. Era um homem que estava tão voltado a Deus, amava tanto a Deus, que ele não queria dar um passo sem a direção do Senhor. E toda a vida, antes de guerrear, ele consultava o Senhor. Eu desço contra os filisteus. Ele tinha o reinado, ele tinha homens, ele tinha carros, ele tinha lança. Mas antes de fazer, ele poderia confiar no seu braço. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele vai dizer, Senhor, eu subo contra os filisteus. Seja dependente de Deus, a ponto dele mandar, senta, e você nem olhar para trás para ver se tem uma cadeira. Seja dependente a esse nível, a ponto de ele dar ordem e você obedecer completamente. E quando Davi vai lá trazer a arca, a Bíblia vai dizer que esse homem, que eu li no começo, ele toca na arca do Senhor. Usar o nome dele. Eles estavam trazendo a arca, e nisso deles trazer a arca, eles colocam bois para levar, coisa que não era permitido, não era para eles fazer isso. Lá no livro de Números vai dizer como os levitas deveriam levar a arca do Senhor. Eles tinham que levar no ombro, eles tinham que sentir o peso da presença de Deus. Não era algo que você colocava outra pessoa para carregar. Eles tinham que sentir o peso. O que eu estou fazendo aqui é para um Deus Santo. E se eu estou fazendo algo para um Deus Santo, eu tenho que fazer em santidade. Eu vou pregar em santidade. Eu vou louve em santidade. Você está fazendo é para Deus, não é para o homem. E esse homem vai tocar na arca, e esse homem morre. A ira de Deus se acende contra ele, e ele morre naquele momento. E Davi questiona Deus. Como é que eu vou trazer a arca se Deus está fazendo isso? É porque Deus é santo. E as coisas para Deus têm que serem feitas com seriedade, com zelo. Tem que ser perfeito. Deus, ele deu o melhor dele para você. Tinha os anjos, tinha tudo. Mas ele vai entregar quem? O único filho. Ele entregou o único filho. Ele deu o melhor que ele tinha para você. Por que você não dá o seu melhor para Deus? Comece a levar as coisas de Deus com seriedade. E esse homem vai tocar na arca. E nisso ele tocar na arca, ele morre. E aí eles começam a trazer a arca. E a Bíblia vai dizer que a cada 6 passos, Davi dançava. Começava a bailar na presença de Deus e oferecia o local. Ele se alegrava tanto em estar trazendo a arca de Deus de volta, que ele começava a dançar. Começava a dançar, porque a alegria do Senhor estava nele. A alegria do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que ele, a esposa dele, Mical, vendo Davi dançar, começa a zombar dele. Como pode o rei de Israel dançando na presença de Deus? Sabe o que é? Davi não estava se importando com o que os outros iriam pensar. Davi estava se importando em agradar a Deus. Davi estava se importando com a presença de Deus. Davi estava se importando em alegrar o Senhor. Enquanto Saul, ele não obedeceu a Deus completamente, temendo o que o povo falaria, Davi estava fazendo a vontade de Deus e se alegrando. Então, quando você fizer algo para Deus, não se importe com o que o homem vai falar. A gente não está aqui para agradar o homem, a gente está aqui para agradar a Deus. Agrade ao Senhor. Faça a vontade do Senhor. E a Bíblia vai dizer que por conta disso, a sua esposa, Deus a castigou. Deus castigou a sua esposa porque ela zombou. Para Deus, ele não se importa. Mas é o meu pai, é o meu irmão. Não. Para Deus não tem isso. E a Bíblia vai dizer que quando a arca foi levada para a casa de Mefibosete, eles começaram a ser abençoados. A presença de Deus vai te abençoar. A presença de Deus na tua vida, ela é o suficiente para te abençoar. Você corre atrás de riquezas, você corre atrás de estudo, corre atrás de tudo. Mas a Bíblia vai dizer em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentados. Buscar primeiro o reino. Vamos buscar primeiro a Deus. Vamos fazer as coisas para Deus com excelência. E a Bíblia vai dizer que a volta da presença ao reino fez o reino prosperar. Naquele tempo, quando o povo de Israel ia para a guerra, eles estavam bem com Deus, estavam com a arca, eles sempre saíam vitoriosos. Mas quando eles começavam a desobedecer, o próprio Deus começava a castigar eles. Porque Deus, Ele quer um relacionamento contigo. Deus, Ele quer intimidade. Deus, Ele está buscando os adoradores. Ele quer intimidade. Para Deus levantar nessa geração, basta você se posicionar. Porque Deus, Ele quer seriedade na sua obra. Seja uma pessoa diferente no meio das pessoas. Davi era tão diferente que em certo momento, em Ziklag, ele vai se juntar com homens maus. E esses homens maus, quando eles estão dentro da caverna, entra Saul para aliviar seu ventre. Eles falam assim: pronto, Deus acaba de te entregar Saul, mata ele agora. Ele vai falar: eu não vou estender minha mão contra o ungido do Senhor. Ele não se deixou ser influenciado por outros homens. Davi estava com homens maus, mas aquilo não influenciou ele. Davi estava com pessoas ruins, mas a presença de Deus continuava nele. Quando você vai ver Cristo, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, mas o local que ele estava era um local de fome, de seca, de tentação, de prova. Mas lá no deserto, Jesus foi fiel a Deus. Então o que Deus ele vai querer é seriedade, fidelidade com Ele. E no meio de tudo isso, eu quero trazer à memória aos meus irmãos que voltou à presença do Senhor e comece a tratar as coisas do Senhor com seriedade. Jesus vai dizer em João 14,15: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ele vai dar essa ordem: se vocês me amam, é do meu jeito. Jesus está dizendo: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. É do meu jeito, ou é do meu jeito, ou não é. Não é do jeito do Joel, não é do jeito do Cleiton, é do jeito do Senhor. Se você ama a Deus, você vai guardar os mandamentos dele, você vai obedecer a Ele, vai fazer as coisas dele com zelo. E Deus, Ele faz essas coisas. E talvez você queira dizer assim: não, mas Deus mandou usar porque era na antiga aliança. Mas a gente tem um exemplo na nova aliança. Em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, a Bíblia vai dizer que esses dois venderam a casa. Eles venderam a casa e eles reteram parte do dinheiro para eles. Não, vamos dar o dinheiro todo, não. Vamos dar parte do dinheiro, tentando ao Senhor. E no meio de tudo isso, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: vocês não mentiram para os homens, vocês mentiram para o próprio Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que depois disso, ele simplesmente suspirou e morreu. A presença de Deus é algo sério. Não brinque com as coisas de Deus, não tente guerrear contra Deus, não tente enganar a Deus, ou enganar a si mesmo. Deus, ele veio, a Bíblia vai dizer que toda alma havia temor. Em toda alma. Deus, ele é misericordioso. A sua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas. Mas não brinque com a misericórdia de Deus. Não brinque com a presença de Deus na sua vida. Não brinque, não brinque. Leve Deus a sério. Deus, ele está levantando uma geração de homens e mulheres que o levam a sério. Uma geração de homens e mulheres que estão desapegados dessa terra. Uma geração de homens e mulheres que não se importam com o que as outras pessoas vão falar. E se você quer ser levantado por Deus, comece a se posicionar. Eu queria pedir aos meus irmãos que se coloquem de pé. Glória a Deus, aleluia. E nesse exato momento eu venho fazer um apelo. O véu foi rasgado. Antigamente, só teria acesso à presença de Deus através da vida de um sacerdote. Antigamente tinha que chegar até um sacerdote, ou então um profeta. Ele era tomado por Deus e ele era a boca de Deus na terra. Mas hoje o véu foi rasgado. Hoje você consegue ter o Senhor na sua vida. Hoje basta você aceitar Jesus, que o Espírito Santo começa a morar em você. E aí você pode dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você está querendo viver diferente, se você quer mudanças na sua vida, se você sente que não está obedecendo da forma do Senhor, se você sente que não está levando Deus a sério, essa é uma palavra confrontadora. Não é uma palavra de vitória em que todo mundo dá glória a Deus, aleluia. É uma palavra que confronta a obedecer. Porque Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama à obediência.
Deus nos chama a ter uma vida de relacionamento com Ele, uma vida séria, uma vida reta, não algo de engano. E eu quero chamar a primeira pessoa que reconhece que não está obedecendo completamente. Isso não é uma vergonha. Um dia eu tive que fazer isso. Um dia eu olhei para mim, para minha situação de pecador, porque eu vi que eu não estava agradando a Deus. E eu reconheci: Senhor, eu estou errado, você está certo. Se essa palavra de alguma maneira tocou no seu coração, vem aqui à frente, a gente vai orar. Hoje é o primeiro dia do retiro. A gente ainda tem mais 3 dias, 2 dias para Deus falar. Mas vem aqui hoje. Nos outros dias você será impactado com a glória de Deus. Eu quero chamar a primeira pessoa que sente de mudança, que quer mudar. Senhor, eu estou desobedecendo, eu não estou fazendo do jeito que o Senhor quer, eu não estou fazendo a sua vontade, eu quero mudar. A Bíblia vai dizer em Salmos, capítulo 51, versículo 10: o coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. O Senhor não despreza o coração quebrantado e contrito. Essa moça já está chorando na presença de Deus aqui. Ela já reconheceu que ela depende de Deus na vida dela. Você que vê, que sabe que precisa, não deixe para depois. Hoje é o dia de mudar. Não deixe para amanhã. Venha hoje. Não é vergonha você vir aqui à frente. A Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ele dá graça. É aos humildes. É quem reconhece. É quem sabe que é pecador. Ele dá graça aos humildes. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, querido Pai. Senhor, eu te apresento essas vidas, meu Pai. O Senhor conhece o coração. O Senhor sabe as lutas, as batalhas, meu Pai. O Senhor sabe as dificuldades. E o Senhor sabe, Pai, que eles estão reconhecendo a sua falha, meu Deus. Mas Deus, Ele está reescrevendo histórias essa noite. Deus está transformando os seus corações. E Ele viu aquele dia que você chorou. Ele viu quando você começou a sofrer sozinho. Mas Ele está dizendo: eu quero relacionamento. Deus, Ele está dizendo: eu quero relacionamento. Me busca. Dobra teu joelho. Tantas vezes de noite eu te espero para falar comigo e orar. Tantas noites perdidas. Saudades de quando você lia a minha palavra. Mas, Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, apaga os seus nomes do livro da culpa e escreve o nome do livro da vida, Pai. Que eles venham ter uma vida nova com Cristo, Pai. Ajuda eles, Deus. Repreende todo o mal, Pai. Que toda cadeia, Pai, caia por terra, meu Pai, em nome de Jesus. Vamos sobre assentos. Vamos continuar adorando. Continua adorando o Senhor. Glorifica o Deus de Israel. Ora! Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
e ser achado meu conhecer Jesus, e ser achado meu conhecer Jesus, meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Sua amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amado é o mais belo meu amado é o mais belo Oh, glória a Deus! A igreja adora, a igreja glorifica, porque está tendo festa agora no céu. Recabalai, Suribanagai. Você que vê que ainda precisa de arrependimento, venha, 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 faça o teu coração, adora, é batalhas. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. É como ver
ao Senhor Jesus Cristo. Ainda não acabou não. Deus está chamando aqui quem ainda não é batizado com o Espírito Santo. Deus está chamando aqui na frente ainda quem não é batizado com o Espírito Santo. Vem. Deus está querendo renovar forças aqui. Deus está querendo renovar projetos. Deus está querendo renovar ministérios. Eu vou orar e eu quero que enquanto eu oro, eu quero que você cante. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Senhor Jesus, nós estamos à tua presença neste momento, Pai. Te exaltando, te glorificando, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o príncipe fiel, Pai da eternidade. E tudo que o Senhor tem feito aqui nas nossas vidas, Senhor. O Senhor tem feito nas nossas vidas até agora, por amor. Mas eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua unção neste lugar ainda mais, Senhor. Senhor, batiza com Teu Espírito Santo, Senhor. Batiza, Jesus. Acende outra vez. Acende, Senhor. Batiza, Jesus, aqueles que estão te buscando, Pai. Aqueles que estão clamando por dons espirituais que o Senhor me dá, Jesus.
batiza, Jesus. Batiza com teu fogo, renova, Jesus, as vidas, Pai. Renova os ministérios, Jesus. Aqueles que pregavam a tua palavra e não pregam mais, que hoje venham voltar a pregar em nome de Jesus. Aqueles que louvavam louvores vindos a ti, Pai, que não louvam mais hoje, vão louvar a ti, meu Deus. Enche, Pai. O Senhor sabe o tamanho do vazio que cada um está sentindo, Jesus. O Senhor sabe, Deus. Pai, mais íntimo, Jesus, de cada um, Pai. O mais íntimo da sua alma, do seu coração, meu Deus. No oceano